Boa noite, Rotina Real! E é hoje, hein? Terça-feira, 17 de setembro. A gente vai fazer aquela aula boa para falar do quê? Autocuidado na primavera. Quem aqui estava na aula um e sabe que a primavera é essa estação maravilhosa para a gente conseguir fazer limpezas? É o despertar, né? É um recomeço da vida. Então, para quem não me conhece ainda, tem muita gente nova chegando aqui no meu Instagram e na aula também, muita gente nova cadastrada. Fiquei até o último minuto adicionando mulheres ao nosso grupo. Então, quem não me conhece ainda, eu sou Ana Marchini, eu sou especialista em rotina para mulheres reais, assim, gente do nosso corre, de arrumar casa, de ter carreira, ter ou não casamento, ter ou não filhos, algumas coisas variam, mas a verdade é que a gente está com a agenda cheia de coisa, tá sem tempo para fazer as nossas próprias atividades. E muitas vezes, assim, nos atendimentos que eu realizo com as mulheres, eu vejo que a lista é imensa, qualquer coisa passa na frente daquilo que é importante para você. Então, às vezes, até a louça, a roupa, a organização da casa, um compromisso de um terceiro, tudo isso acaba sendo prioridade e nunca chega a sua vez. Então, a aula de hoje realmente tem esse objetivo de pautar e trazer a importância de se olhar em primeiro lugar, porque eu falo, não adianta a gente ter uma família maravilhosa, conquistar uma carreira incrível, a gente conseguir dar conta de um monte de coisa quando não está dando conta das nossas próprias necessidades, né? Tem algumas mulheres que só param para se olhar quando chegam ao ponto de adoecer. E não é isso que eu quero, não acho que precisa ser dessa forma. Hoje em dia eu tenho uma vida bem complexa, assim, com muitas camadas, né? Eu sou casada, eu tenho uma filha de 3 anos e meio, eu tenho meu trabalho que eu amo de paixão, atendo mulheres, tenho muitas consultas ao longo do dia, não tenho ajuda fixa em casa, eu tenho uma diarista que me ajuda quinzenalmente. E tenho, né, tenho não, né? Eu gosto de dar conta de todas as coisas e eu entendi que organizando bem a rotina, organizando bem esses pratinhos, dá para ter uma rotina bem equilibrada. Até fiz uma consulta médica uns 15 dias atrás e o médico perguntou para mim, como que tá o seu nível de estresse? Eu falei, doutor, -10. Ele falou, nunca vi um negócio desse. E é verdade, mas não é porque minha rotina é fácil, não tem coisa para fazer, muito pelo contrário, tem bastante coisa para fazer, mas conseguir organizar as prioridades, conseguir colocar uma boa ordem na casa para conseguir também não ficar só reagindo a demandas, né? Eu tenho uma rotina complexa, mas uma rotina bem planejada, uma rotina que eu separo as coisas por bloco de tempo. Então, esses encontros, o que já aconteceu no dia 12 e esses que vêm ao longo dessa semana, tem justamente esse objetivo, que é conseguir organizar, trazer clareza para vocês também aplicarem imediatamente na rotina de vocês, tá bom? Então, para começar, eu quero fazer um exercício de visualização. Não sei quem aqui já fez um exercício dessa natureza, mas é para tirar a gente um pouquinho do lugar onde a gente está e levar para um outro lugar um pouco mais aspiracional, um lugar de experimentar uma nova realidade, tá bom? Então, se você estiver aí assistindo, eu espero que você não tenha colocado minha velocidade minha voz na velocidade 2, quem está vendo a gravação, para poder aproveitar e desfrutar desse momento, tá bom? Então, eu quero que você se sente assim bem confortavelmente na cadeira, se tiver com encosto, pode encostar, se estiver numa cama, pode sentar de uma maneira confortável mesmo, tá bom? Eu vou narrar uma cena e eu quero que vocês entrem nesse lugar comigo, tá? Então, respira profundamente algumas vezes, inspirando ar, pode soltar pelas narinas. Se for mais confortável para você, também pode soltar pela boca. Mais uma vez. De olhos fechados funciona melhor, hein? Então, pode fechar os seus olhos e agora é só escutar o que eu tô falando. Imagina que você está acordando de manhã,
Uma manhã tranquila de primavera. Você acabou de abrir os olhos, se espreguiçou, abre um pouquinho a janela e observa a luz do sol entrando suavemente pelo seu quarto. Quando você olha ao redor, todas as coisas estão no lugar, a roupa do dia anterior está dobradinha em cima da cabeceira, uma mesinha, e você percebe que você amanheceu descansada, revigorada depois de um sono reparador. Você se levanta, olha para o espelho, sua pele está maravilhosa, aquela pele radiante, um semblante sereno. Você começa a caminhar então em direção ao banheiro, está tudo organizado. É como se a sua casa também refletisse a sua paz interior. Tudo isso que você conquistou. Você faz a sua rotina de limpeza e higiene matinal, segue para um café da manhã bem nutritivo. Depois de se alimentar com as frutas da estação, você senta para trabalhar e no trabalho sente que os seus objetivos e os seus valores estão alinhados. No meio do dia você para almoçar e lembra que seus relacionamentos também estão em dia, e com essa sensação você está feliz com o seu corpo, com a sua vida, com essa realidade que você construiu. Isso está muito perto do que você sonhou. Inspirando ar profundamente, eu quero que vocês voltem aqui. Quem quiser pode falar como se sentiu ao fazer esse breve exercício, que é um pedacinho de uma manhã, de um dia ideal que você está vivendo. Ai, Ana, eu acho que eu me sinto tranquila, sabe? Porque, nossa, a minha, pelo menos, manhã nunca é assim. Tipo, eu acordo já pensando em quantas coisas eu vou ter que fazer no dia. É isso mesmo. É isso mesmo, Má. E tem a maioria das pessoas já acorda. Eu vou descrever assim como que eu vejo os formulários, viu? A Isa falou aqui, ó, que ela se sente nostálgica. Faz muito tempo que ela não tem uma manhã assim. Pois é, Isa, é isso mesmo. Eu raramente, assim, eu saio dessa manhã. Minha manhã geralmente é assim, mas às vezes acontece desse jeito. Aí, se vocês se identificarem, vocês me contam. Acorda, toca o despertador. Tem gente que dá o soneca, tem gente que já levanta logo, mas via de regra, ó, o que vem? Primeiro de tudo, né? Já pega o celular, já vê o que tá rolando, redes sociais. Tudo isso já começa, né, esse caos, assim, de manhã. Aí vem do celular, já vai escovar o dente, já perde a atenção, já vai fazer duas coisas simultaneamente. E aí, esses primeiros momentos da manhã, que eram para ser tranquilos e calmos, já começam conturbados, com muitas atividades acontecendo simultaneamente. E isso acaba que começa a atrapalhar a nossa mente, tudo isso que a gente está planejando para o dia, a gente não consegue nem olhar porque já está com a mente fazendo várias coisas simultâneas. Hoje mesmo eu li um estudo que diz que o cérebro humano não é capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por mais que a gente ache que é possível, agora a Ju, por exemplo, entrou aqui e eu rapidamente me perdi para ver se estava tudo certo com a entrada dela. Já perdi um pouquinho a linha de raciocínio. Não dá para a gente fazer duas coisas. Por mais que a gente ache que é possível, e muitas vezes dá a sensação que é possível, porque a gente muda tão rápido de uma atividade para outra, na prática não é. Então, pensar que quanto mais a gente tiver atenção plena em cada uma das coisas que a gente for fazer, primeiro, a gente sente a experiência de estarmos vivas, né, de estarmos fazendo aquela coisa realmente, vai identificar se aquilo que está sendo feito com prazer, se está sendo feito só no automático, também é outra coisa que acontece com bastante frequência. E à medida que a gente vai fazendo coisas no automático, sem pensar se faz sentido isso que eu estou fazendo,
eu tô me sentindo bem fazendo isso que eu tô realizando agora, desta forma a qual eu estou realizando agora, porque o que acontece também é que muitas vezes a gente vai fazendo as coisas e a gente não percebe se dá para melhorar, se aquilo faz sentido na nossa rotina, ou se de fato a gente só está fazendo compulsoriamente atividades que a gente colocou na nossa vida lá atrás e segue repetindo, 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 repetindo como um robozinho, sem de fato trazer sentido para aquela ação. Então, o convite, principalmente agora, né, que a gente começa esse período de primavera, que os dias começam mais claros e tal, é aumentar o estado de presença para começar a eliminar aquilo que não faz sentido e trazer e ancorar aquilo que a gente quer de fato manter na rotina, principalmente nessas estações agora. Primavera e verão são as estações do ano que tem mais atividade, não só porque o clima convida, né, que a gente vá para fora, que a gente vá para a vida, que a gente vá para a festa. Tem também agora a parte de final de ano, muitas celebrações, as pessoas acabam se encontrando mais, mas fisiologicamente o nosso corpo também acelera as atividades. Quem estava aqui na aula passada sabe que outono e inverno é o corpo desacelerando. Então, os ritmos fisiológicos ficam mais lentos, a gente acaba tendo uma atividade mental e física também mais lenta, às vezes acaba não tendo tanta atividade física, mas agora a primavera e o verão são as épocas do ano que nosso corpo vai precisar se movimentar mais, até para corresponder ao calor de fora, né? Então, a gente acaba transpirando mais, o corpo fica mais agitado, muitas vezes os pensamentos ficam mais acelerados também. Então, um estado de atenção plena, a gente conseguindo se concentrar em uma atividade por vez, vai conseguir ajudar bastante a gente a não ficar tão agitada, tão estressada, tão nostálgica, como a Isa disse, tão ansiosa, né? Assim, movimentada, como a Marina disse, e isso é super importante para conseguir ter e ter uma vida que faça sentido, né, ao longo dos dias. Tá fazendo sentido para vocês até agora? Tá bom. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre qual é a importância, né? Por que que o autocuidado é tão essencial na nossa rotina, no dia a dia, eu vou dizer na vida toda, mas na primavera ganha um contorno ainda mais importante, porque, primeiro, né, como eu falei, a gente deve se alinhar aos ritmos naturais, que vai aumentar essa energia e a vitalidade. Nós vamos ter que nos preparar para esses meses que vão ser mais ativos e como agora começa a movimentar mais o nosso corpo, mais as atividades fisiológicas, também há um caminho de limpeza do corpo. Então, naturalmente, o corpo vai começar agora na primavera a querer fazer a limpeza das toxinas que foram acumuladas ao longo do outono e do inverno. Então, não só toxinas fisiológicas, então, às vezes, algum detox, alguma limpeza mais profunda, mas também emocionais. No outono e no inverno, a gente acaba ficando com uma emoção um pouco mais concentrada, um pouco mais fechada. E a primavera vem justamente para expandir, né, esses sentimentos e também dar curso para as emoções que estão um pouco mais estagnadas. Os principais benefícios do autocuidado agora na primavera são enormes e começa desde a parte assim de saúde mental e emocional, mas vai também para o aumento da energia e da disposição, para o fortalecimento do sistema imunológico, aumenta a nossa clareza mental, o foco também tende a aumentar um pouco mais agora na primavera. Então a gente vem desse momento do ano, que é o outono e inverno, que a gente está um pouco mais com os pensamentos um pouco mais confusos, parece que tem uma neblina mesmo assim diante dos nossos olhos, a gente não tem vontade de fazer atividades, não tem vontade de ir para a vida, e a primavera é justamente esse convite de ir para o mundo com, enfim, né, uma outra energia vital. A gente falou muito sobre prana na aula do dia 12, e aí é justamente essa energia vital que vai levar a gente com força para a vida. É nesse momento também que provavelmente há muitas chances de melhorar os nossos relacionamentos. Primeiro, porque a gente já fica com vontade de encontrar mais pessoas, e depois, porque é um convite da natureza mesmo, até, sei lá, os passarinhos, né? A gente fala, brinca que é a época do acasalamento, que os animais saem das suas tocas mesmo para o momento de acasalar, para trocar, enfim, né? Então, isso acontece no reino animal e nós, como parte desse reino animal também, vamos para a vida de uma outra forma, né? De uma outra forma de se relacionar.
Então, esses são alguns benefícios que eu quero que vocês já comecem. A primavera começa dia 22, né? Esse ano, 22 de setembro, que é no próximo domingo. Então, é muito, muito especial se a gente já começar a pensar quais são os benefícios da primavera e já começar a entrar nesse clima. Porque muitas pessoas que não têm consciência do quanto a natureza interfere no nosso dia a dia, na nossa rotina, vão ainda carregar muito dessa energia estagnada do outono e do inverno, sendo que a energia da primavera já está melhorando. Então, se você já se apropria disso, já começa a levar isso para a sua rotina a partir de hoje, já começa a fazer essa transição de uma maneira mais leve, de uma maneira mais prática, tá? Uma coisa que vale muito a pena fazer agora na primavera é a gente começar a pensar como pode trazer essa energia mais revigorante da primavera para o dia a dia, para a rotina mesmo. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, de três áreas que a gente pode começar a olhar. Primeiro é a rotina matinal mesmo, são esses primeiros momentos do dia que vão dar o tom para como vai ser o resto do nosso dia. Os cuidados com a pele, porque a pele é é o maior órgão do nosso corpo e é um dos que mais sente a mudança da estação, porque a pele vem do outono e do inverno, então a pele muito seca. O comecinho da primavera, essa transição, a pele ainda está bem ressecada, mas aí começa a aumentar a temperatura lá fora. O que que acontece? Vou trazer um exemplo aqui que nem é sobre a nossa pele, mas o que que acontece com uma peça de couro, por exemplo, que está ressecada e você coloca ela ao sol? Ela fica bem esturricada, assim, né? Então, é muito comum que nessa época do ano pode aumentar aparecimento de cravos e espinhas, não por um excesso de oleosidade, muito pelo contrário, mas porque a pele está tão ressecada, vem a temperatura quente e um pouco da umidade que começa a vir, nossa pele sente demais. E a parte de alimentação sazonal também, que agora começa a época do ano mais gostosa da gente se alimentar. Então, pensar nesse pilar da alimentação também como um, um fortalecedor do sistema imunológico, tá? Então, falando um pouquinho sobre a rotina matinal, eu quero convidar vocês, a partir de amanhã, para começarem a pensar pelo menos 5 minutinhos de manhã numa prática de meditação. Eu, aqui em casa, eu moro num sobradinho e eu tenho um quintal. Geralmente, no outono e no inverno, eu acabo fazendo a prática meditativa dentro de casa, porque tá muito frio e tal, eu acordo bem cedinho. Mas, para vocês, eu vou convidar a fazerem a prática ao ar livre agora. Eu já comecei, não ontem e hoje de manhã que estava garoando, mas na semana passada, que já estava bem calor, né? Inclusive, eu fiz a prática matinal já do lado de fora. O que é muito bom, eu moro num lugar bem pertinho da natureza, mas de manhã, dependendo do horário que você acorda, quanto mais cedo você vai ter mais oportunidade de escutar os sons da natureza e não tanto os sons da cidade. Então, ir para essa meditação ao ar livre, quem mora em prédio e tal, de repente descer no térreo, ou ir até a varanda, ou abrir só a janela do quarto e receber um pouquinho de luz, isso já ajuda demais a você sentir que não está sozinha no mundo, né? Que tem uma natureza, que tem coisas que te amparam, assim. Para mim, o processo de meditação, que muitas vezes também é conduzido depois para um processo de oração, me ajuda muito a me conectar com uma força maior, assim. É como se eu não tivesse desamparada para começar o meu dia. Então, queria muito convidar vocês a começarem o dia com 5 minutinhos de meditação, preferencialmente, né, se for possível, ao ar livre ou recebendo algum tipo de interação com a natureza, que com certeza isso vai ajudar demais a pegar esses benefícios da primavera que estão chegando. Quem tiver a chance de manhã de fazer uma caminhada leve, não é fazer uma atividade física assim de super, né? Mas uma caminhada leve sob o sol pela manhã. Se não der de manhã, na hora do almoço, depois de fazer a refeição, de fazer o almoço, eu sempre brinco que é bom comer e dar 200 passinhos ayurvédicos, né? Que os 200 passinhos é justamente a ignição inicial para começar a sua digestão. Então, se puder fazer uma caminhada sob o sol, ativar o corpo, ativar a mente também, o sol traz muitos benefícios para o nosso corpo. Então, tomar esse sol direto na pele, principalmente
braços, né, no colo, assim, é muito, muito bom. No rosto eu gosto sempre de proteger para a gente manter a saúde da pele do rosto em dia, mas assim, parte do ombro, das pernas, dos pés, palmas das mãos, é muito bom a gente captar vitamina D pelas palmas das mãos, então vale bastante a pena fazer essa caminhada. E fazer a primeira refeição do dia bem nutritiva, consumindo frutas, consumindo proteína também. Para quem consome ovos, uns 2 ovinhos pelo menos. Quem não consome ovos, adicionar alguma proteína vegetal, como hummus, ou de repente um patezinho de lentilha, ou então tofu. É muito bom para a gente começar o dia com um aporte proteico e evitar que fique beliscando ao longo do dia. Sabe que muitas mulheres chegam aqui e falam, né, relatam, eu gosto tanto de comer um docinho, gosto tanto de comer chocolate e bolo e tal. E esse é o caminho, né? É o atalho que o nosso corpo vai buscar para conseguir ter energia. Então, ele sempre vai buscar o atalho na fonte que vai gerar o pico glicêmico mais rápido, né? Se a gente começar amanhã com um café da manhã proteico, que tenha também frutas, que tenha fibras, tudo isso vai ajudar o nosso corpo a ter essa sustentação para o resto do dia. Tem gente que é praticante do jejum intermitente, pode manter também quem gosta do jejum. Eu gosto alguns dias da semana, mas é importante que a quebra do jejum também seja uma quebra do jejum pensando em aporte de proteína, que é isso que vai dar estruturação para o nosso cérebro. A parte de cognição, transmissão neural, tudo isso consome absurdamente a proteína do nosso corpo. Então, às vezes, a gente fica só comendo carboidrato ou frutas, doce, etc., o sabor doce, né, que é o sabor doce para a Ayurveda, a gente vai ter essa necessidade contínua de consumir carboidrato e doces e etc e tal, o que vai dificultar o corpo no momento que está nessa estação de transição, que é a primavera, a fazer essa limpeza, o detox que eu falei, né? Então, se a gente tem alimentação limpa, a natureza está chamando a fazer essa limpeza, esse detox automaticamente, praticamente. Acontece que começa a haver naturalmente uma diminuição do peso do corpo. Não estou dizendo nem de peso, de perder peso. Não estou falando nem em termos de dieta. Mas a gente começa a distribuir retenção hídrica, começa a ter mais ativação do corpo. E se você garantir um pouquinho de atividade física de manhã, um bom café da manhã bem nutritivo, se tiver fome, é muito provável que haja perda de peso sem que você esteja fazendo uma dieta intencionalmente de restrição calórica, sabe? Então, o que eu vejo assim como benefício do Ayurveda e de conseguir trazer a natureza como uma esteira rolante, né? Eu brinco muito dessa analogia, como se tivesse assim com uma mala pesada no aeroporto e tal, e aí de repente a natureza entrega essa esteira rolante. Então, você tá com a mala pesada, que é o corpo, inclusive, para quem não sabe, a parte de ama, né, de toxina do nosso corpo chama mala, né? As fezes, por exemplo, chamam mala dentro do sânscrito, né, dentro do Ayurveda. Então, você está com esse corpo pesado, você entra numa estação que já dá o tom para você fazer a desintoxicação. Você dá a condição do corpo desintoxicar, ó, basicamente não precisa fazer nada. O nosso corpo ele é muito inteligente e fisiologicamente ele consegue responder muito bem aos estímulos naturais. Nós somos seres que somos parte da natureza, né? Então, dando essa condição, a saúde basicamente é restabelecida sem muito esforço. Então, eu acho que essa rotina matinal assim é um benefício maravilhoso que podemos todas ter e é realmente incrível. Tá fazendo sentido para vocês? Olha aqui, a Isa falou, ó, que ela tem feito a caminhada matinal logo que acorda e tem sido muito importante. Que antes dela se sentir engolida pela rotina, ela tá vendo o mundo lá fora e parece que isso diminui a pressão do que só, desculpa, que diminui a pressão do que só existe no digital. Pois é, a gente fica muito tempo vivendo nesse universo digital, né? Fica muito tempo só às vezes vendo a rotina das outras pessoas. Isso não é muito louco? Até fiz uma pergunta hoje no meu Instagram, perguntando qual que é a maior distração do seu dia. Vocês, assim, 100% foi 100% das pessoas responderam. Instagram, redes sociais ou coisas relacionadas a celular e coisas parecidas. Então a gente fica o tempo todo com
essa coisa maravilhosa aqui, que é um caminho, né? Gente, olha meu celular, ele tem uma câmera ainda, eu não sei nem que marca que é esse celular, de tão antigo que ele é, que modelo, né? Esse device, essa coisa maravilhosa que leva a gente para vários lugares do mundo, muitas vezes está impedindo que a gente viva a nossa própria vida, que a gente olhe para a nossa própria rotina, que a gente enxergue quais são as nossas próprias necessidades, porque a gente está sabendo de tudo que está acontecendo no mundo, está sabendo de tudo que está acontecendo, às vezes, na vida do vizinho, ou da celebridade, enfim, e não está olhando para as nossas próprias necessidades. E é nessa desconexão, essa falta de sentido, que muitas vezes as pessoas param de ver sentido na própria vida e vão cada vez mais buscar sentido, estímulo e dopamina na vida das outras pessoas. O que faz a gente ficar tão interessada nas redes sociais e nesse universo digital, como a Isa falou, que acaba engolindo a nossa própria existência, é essa desconexão com a nossa própria vida, com os nossos próprios planos, com a vida que a gente deseja viver, com aquilo que a gente deseja construir. E aí faz com que a vida do outro, a vida daquela pessoa que às vezes a gente nem conhece, acabe se tornando mais interessante do que a nossa própria vida, que a relação com aquelas pessoas ou o que a gente imagina da vida daquelas pessoas acabem sendo mais interessantes do que a interação com pessoas que estão no nosso próprio meio. Quantas e quantas e quantas vezes a gente não chega num lugar, numa festa, num almoço, e tá cada pessoa ali no seu celular. Esses dias eu fui almoçar com meu marido, com o Guga e com a Nina, num restaurante, e a gente tinha feito pedido, a Nina estava pintando ali né, no cardápio e tal, o Guga estava fazendo o pedido dele, e eu fiquei um pouco assim, e aí eu não peguei o celular, assim, sustentar o desconforto de não pegar o celular num momento, uma fração de segundo, que a minha filha estava ali entretida, meu marido estava fazendo o pedido dele, e aí eu peguei e eu fui olhar, assim, né, como que estavam as pessoas. Gente, a falta de interação, sério, foi de dar dó. E aí, intencionalmente, eu não quis pegar o meu celular o resto do jantar. Assim, é quase irresistível, né? Porque em qualquer momento, assim, acabei de comer, e aí, sei lá, o Guga tava fazendo alguma coisa, tinha ido ao banheiro, alguma coisa assim. Aí a Nina também tava ali, ela é muito boazinha, ela não tem essa coisa com celular, né? Até minha irmã Marina outro dia falou, meu, que chato, né? Ela nem gosta de brincar, não gosta de um joguinho de celular. Eu falei, pois é. Mas é melhor a gente manter assim o máximo que der, né? Não falou que chato, falou só que ela não gosta, né? E isso é uma coisa, assim, da gente tentar não sucumbir ao celular, ao tempo todo ficar em outro lugar onde a gente não está. Eu tenho um professor de meditação e Ayurveda e tal, que ele falava assim para mim: é impossível você ocupar duas cadeiras simultaneamente. Se eu estou aqui nesta aula com vocês, é impossível que eu esteja lá embaixo com a minha família. Por que raios a gente tem essa sensação com o celular de que é possível estar aqui e é possível estar em outro lugar? Inclusive, quem estiver aqui na aula e estiver fuçando o celular agora, volta. Vem aqui, volta para mim, tá? Então, o que eu quero muito assim trazer para esse convite de primavera é que a gente fique muito, muito ligada para não sair desta cadeira que estamos e vá para outro lugar virtualmente, tá? Vamos falar agora sobre cuidados com a pele. Temos aqui grandes especialistas em pele, Marina e Juliana, que são as minhas grandes mestras, oráculos de pele, porque não há peles mais lindas. Mas eu vou trazer aqui a visão do Ayurveda para esse momento de primavera, para a gente conseguir melhorar, principalmente a parte de hidratação e nutrição da pele. Primeira coisa que o Ayurveda recomenda é fazer uma esfoliação, mas uma esfoliação suave, tá bom? É só para remover as células mortas da pele. Não vai fazer assim uma esfoliação muito abrasiva, alguma coisa que seja muito é, com muita cerda, né, na pele. Então, assim, o que que poderia vir como uma esfoliação suave? Pegar açúcar cristal, açúcar demerara, alguma coisa assim, ou aveia, também a gente pode usar, porque a aveia é muito maravilhosa. Ao mesmo tempo que ela faz a esfoliação, a aveia em flocos, tá? Em flocos mais grossinhos. Ao mesmo tempo que ela faz a esfoliação, ela faz também a nutrição. Como que vocês vão fazer essa receita? Não tá no e-book de primavera. Inclusive, quem não baixou o e-book de primavera,
É só ir lá no meu Instagram, tem um link num post para vocês baixarem, é gratuito e tem várias receitinhas, várias dicas, coisas ótimas que não estão sendo ditas aqui. Então, as aulas acabam sendo complementares ao guia, tá? Então, vocês vão fazer o quê? Pegar assim, ó, uma xícara de café de aveia, flocos grossos, e adicionando um pouquinho de água até ela ficar uma papinha grossa, assim, né? Ela não pode ficar muito líquida, senão ela perde o poder de esfoliação, tá? A hora que ela ficar essa papinha grossa, vocês podem passar no corpo inteiro. Para a pele do rosto, é um sonho, já funciona como esfoliação e máscara. E para a pele do corpo também. As partes mais grossinhas, tipo cotovelo, joelhos, às vezes a parte assim da frente, né, da canela, assim, fica um pouquinho mais grosseira. Para os pés também é maravilhoso e é um produto completamente natural que não vai trazer nenhum problema, né? Não tem nenhum aditivo químico que vai, é, enfim, intoxicar mais o seu corpo. E essa esfoliação é maravilhosa, pode fazer da cabeça aos pés, como vocês quiserem, tá bom? Aveia, ou se não tiver aveia, pode ser algum grão um pouquinho mais grosso, como o açúcar cristal, por exemplo. Tem gente que indica a esfoliação com café. Mas o café, ele é muito ácido, né? Então, por exemplo, quem já tem um pouco mais de pita na constituição, ou tem uma pele um pouco mais sensível, ao passar o café, pode ser que dê uma irritação. Então, quem quiser testar com a borrinha do café que fica depois que coou, pode testar, mas aí eu falo para testar primeiro nas partes que são um pouco mais grossinhas do corpo. Então, joelho, cotovelo e sola dos pés. O café é ótimo para fazer esfoliação nessas áreas, tá bom? Usar os hidratantes leves e naturais. No Ayurveda, a gente vai falar muito sobre oleação com óleo de gergelim, prensado a frio. Se vocês, né, gostam de me perguntar marcas, Sésamo Real é a marca que eu indico, ela é nacional. Um vidrinho de 500 ml de óleo de gergelim está em torno de R$ 38 e dura muito. Vocês podem usar também, é uma oleação que promove tanto a hidratação quanto a nutrição do tecido. Quem não gosta muito do óleo de gergelim, tem uma pele um pouco menos ressecada, pode usar o óleo de coco também, ou até o óleo de aloe vera, que é o óleo de babosa, né? Vocês vão encontrar também em lojas de produtos naturais. O óleo de coco é o mesmo que a gente usa na cozinha. O que que eu falo? Que quem tem a pele um pouco mais ressecada, como o óleo de coco prensado a frio, ele tem uma potência fria, vocês podem perceber que o óleo de coco, numa temperatura de 20 e poucos graus, já começa a ficar sólido, né? Porque ele é um óleo de potência fria. Então, quem tem a pele mais ressecada não deve usar tanto óleo de coco. Quem tem uma pele um pouco mais oleosa, uma pele um pouco mais quente, aí pode usar o óleo de coco, que eu acho que além de ser um óleo que tem uma nutrição, que ele hidrata a pele, ele também tem um cheirinho maravilhoso, né? Eu sou muito fã do óleo de coco, mas eu não posso usar tanto porque minha pele é mais para ressecada, qualidades de vata. E não esquecer o protetor solar, porque agora começa a ficar mesmo a incidência de sol, né, sobre a Terra aumenta, então principalmente para a região do rosto, usar o protetor solar, mesmo nos dias nublados, né, Juliana? Eu sei que você está aqui para me dizer que eu estou coberta de razão, por isso que eu não passo frio na primavera. Olha aqui, Juliana perguntou sobre esfoliação com semente de maracujá triturado. Sei, aquele que sobra na peneirinha quando faz o suco. Pode usar, inclusive, sementes peneiradas. A maioria a gente vai poder usar para fazer esfoliação. Aqui em casa a gente faz muito suco de melancia e aí a Nina pede para coar. E aí essas sementes também são ótimas para fazer esfoliação. O que que vocês vão sentir na hora de esfoliar? Pega essa papinha, né, essa semente, como fica, e testa aqui, ó, no dorso da mão. Aí faz assim a esfoliação, sente como é. Se for muito abrasiva, evita a área de rosto, por exemplo, colo, que são regiões mais sensíveis. Agora, em regiões mais grossinhas, aí vocês podem passar esse tipo de semente, o café e outras, né, granulados um pouco mais grossinhos. Às vezes eu não tô olhando aqui o chat o tempo todo para não perder o raciocínio, mas aí vira e mexe eu volto aqui, interajam comigo, tá bom? Eu amo. Bom, então a gente partiu dos cuidados com a pele, né? Então aqui, esfoliação, hidratação e proteção solar, e vamos para a alimentação sazonal, tá? Super importante essa época a gente incluir frutas e vegetais frescos na alimentação. Vocês sabem, eu falei na aula anterior que eu
eu pelo menos, né? Acabo que não consumo muito vegetais frescos, crus, durante outono e inverno, porque a minha digestão é muito fraca, e se eu fizer o consumo desses vegetais frescos, crus, aí eu posso ter problemas graves de digestão, tipo, comi a salada e vou ficar digerindo ela ad eterno, né? Então, agora na primavera é a vez que eu começo a dar as boas-vindas às frutas e vegetais frescos crus. Começo, volto a comer minha salada que eu amo, adiciono outros ingredientes na salada também. As refeições podem ficar um pouco mais ricas, né? No sentido de trazer mais elementos em camadas. Por quê? No outono e no inverno, a gente vai simplificar ao máximo as refeições, visto que a digestão está mais lento, mas está mais lenta. Então, agora na primavera, a gente pode começar a misturar um pouquinho mais de ingredientes, sempre com bom senso, pensando que a digestão é uma só, então às vezes a gente coloca alimentos com diferentes etapas de cozimento, né? Imagina assim, como se você tivesse, como se o processo de digestão fosse uma panela que você precisasse cozinhar todos os alimentos juntos. Então, vamos supor, vai fazer uma salada, aí faz, coloca alface americana, damasco, é, sei lá, atum, tomate cereja, abacate, azeitona, milho, começa a fazer muita mistureba assim. Cada um desses elementos, ele vai ter um tempo de digestão diferente. Então, tenha em mente assim que cada vez que você complexificar a receita, o que você está comendo, mais difícil fica a digestão. Então, primeiro, parta do princípio de como está a minha digestão hoje, e aí você vai deixando ela ou mais simples ou um pouco mais complexa, tá bom? Essa é a hora também da gente fazer sucos verdes, smoothies e outras bebidas com boost de energia. Eu coloquei no guia uma receita de suco, mas essa é a hora que vocês podem misturar. Assim, vocês podem até me contar o que vocês gostam de misturar, tipo laranja, mamão, chia. Tem um que eu fiz outro dia de abacate com um pedacinho de coco mesmo, e ficou uma delícia, semente de linhaça. Tem várias receitas que dá para fazer agora. Frutas vermelhas que são super antioxidantes. O morango, não sei aí onde vocês moram, mas eu moro bem pertinho do circuito das frutas, né? O morango tá maravilhoso. Tem um suquinho que a gente faz aqui em casa que a gente chama de suco arco-íris, né? Que a gente mistura morango, uva, laranja, as frutas que tiverem aqui em casa, melancia, mirtilo e tal. Aí a gente vai fazendo as camadinhas, bate tudo, às vezes a cor fica meio marrom assim, mas o sabor fica maravilhoso. Então, é um momento também de fazer o uso dos sucos para dar um boost de energia e nutrição no corpo. E reduzir os alimentos processados e aumentar bastante a ingestão de água. Esses dias que são os dias ainda que a gente está bem nessa transição, hoje, por exemplo, e ontem que estava mais frio, é comum o consumo de água diminuir. Então, cuidado, tá? Para os dias frios, não diminuir a ingestão de água, continua consumindo e consumir água de coco natural também, não aquela de caixinha de mercado, que é aquela a gente não pode nem chamar de água de coco, né? Mas a água de coco, do coco mesmo, se vocês tiverem acesso e puderem tomar, sempre, sempre, sempre que tiver um coquinho gelado, optem por ele, porque a água de coco é super nutritiva, ela é super hidratante, e principalmente agora que a gente está nesse clima seco, é previsto mesmo um período de queimadas nada perto do que a gente está vivendo, que assim não posso nem falar disso, que eu estou muito sensibilizada com o tema climático nesse momento. É, mas a água de coco, ela tem um poder hidratante superior à água convencional que a gente toma. Então, aumentem a ingestão de água e sempre que possível, se verem uma água de coco, me dá. Não deixa de tomar, porque assim, é um grande presente que vocês vão dar para a saúde de vocês. Você gostou, Isa, da analogia do cozimento? Bom, né? Que bom. Tá bom, então agora a gente já vai para a última parte aqui do nosso encontro. Estou conseguindo honrar um conteúdo imenso, né? Vocês estão vendo que é um conteúdo enorme que eu me programei para fazer em uma hora e tá dando certo. Depois, se vocês quiserem mandar no Instagram, enfim, receitas que vocês estiverem fazendo, ou mesmo compartilhando esses conhecimentos na prática, eu vou amar. Tipo, fez um suquinho verde, me marca. Consumiu uma aguinha de coco, me chama. Porque eu acho que isso é muito bom, até para a gente pensar assim, em senso comunitário, que quando uma mulher que está aqui tem uma atitude
proativa, né, em direção ao que está sendo falado, o autocuidado e tal, quem viu ou quem perpassou assim esse conhecimento em algum nível vai lembrar. E aí é diferente de só eu falar. Quando vocês falam também, quando vocês agem assim, dentro dessa teia, dessa nossa própria comunidade, assim, acaba sendo muito inspirador. Eu vou fazer um parênteses aqui para falar sobre um projeto que eu participei da Isa, e a gente, durante o mês de agosto, ficamos dentro de uma comunidade, compartilhando o nosso dia a dia. Foi uma experiência muito legal de gamificação mesmo. Então, cada atividade do dia ia somando pontos. E aí, eu estava aqui, às vezes, na minha rotina muito louca, que eu falei para vocês que a minha rotina é complexa, e eu entrava lá no aplicativo e olhava e falava: Nossa, é verdade, eu não tomei água. Nossa, tal pessoa foi na academia. Nossa, é, comeu saudável, fez o skincare, passou protetor solar, enfim, todas essas atividades de outras mulheres que estavam dentro dessa comunidade, dentro desse projeto da Isa, inclusive, Isa, que horas que você vai abrir para essa galera, hein? Quando você abrir, eu vou fazer questão de divulgar, porque foi uma experiência incrível, foi uma iniciativa do Instagram que ela está iniciando, Senhoras do Clima, da Clima Store também, que é um negócio dela, super voltado para o autocuidado feminino. Então, assim, estejam coladas. Depois, quem quiser que estiver vendo essa aula gravada aqui, me chama e eu mando os arrobas da Isa. Inclusive, Isa, se você quiser, deixa seu arroba aqui no chat, para quem já está aqui no ao vivo já começar a te seguir, já de conhecer seu trabalho, que realmente é incrível. Então, esse poder comunitário, ele realmente é muito inspirador e muito bom para a gente conseguir sair, às vezes, do nosso baixo astral, da nossa rotina que tá chata, para conseguir compartilhar com outras mulheres, tá bom? Linda, olha aqui, ó, Senhoras do Clima. Inclusive, a Isa foi minha cliente do Rotina Real de outono, e deste Rotina Real de outono saiu este grande projeto maravilhoso que eu me sinto Dinda, que é as Senhoras do Clima, a plataforma de autocuidado feminino aqui, que eu tenho muita honra, muito orgulho de ter feito parte, viu, Isa? Você me inspira demais. Agora aqui, ó. Seguindo para, né? Vamos seguir para os finalmente. Como que, Aninha? Aninha do céu. Eu tenho uma agenda lotada. Como é que eu vou colocar tudo isso de pé? Pois é. Primeira coisa, e a gente está falando isso em alguns encontros, é definir prioridades. Quem não viu, a gente teve uma aula uns 15 dias atrás para falar sobre matriz de priorização de tarefas, como ter uma rotina mais organizada. Tá tudo lá no meu YouTube, é só vocês entrarem lá no YouTube e buscar Ana Marchini, e essas aulas eu estou sempre subindo para ficar lá. Daqui a pouco a gente vai ter um grande arsenal de aulas para consulta, enfim, e ficar aí para a posteridade esse conhecimento tão rico. Mas, basicamente, o que deve ser feito é listar as atividades do dia, identificar o que é realmente essencial que você tem que fazer e o que pode ser delegado ou eliminado na sua rotina. O autocuidado, assim, gente, tem que entrar na lista dos inegociáveis. Pelo menos uma atividade de autocuidado deve se tornar inegociável e como um compromisso inadiável. Por quê? Se a gente não se compromete a fazer isso, ninguém vai poder fazer por nós. Eu tenho uma frase maravilhosa, muito elegante, inclusive, que autocuidado é tipo cocô. Ninguém pode fazer por você, tá bom? Michele, que bom que você veio para não deixar eu sozinha com essa frase, viu? Sei que você ama essa frase. Então, é isso, priorizem o autocuidado. Eu gosto de colocar uma atividade de autocuidado logo no comecinho da manhã para evitar que ela se perca. Se você deixar o autocuidado para o período da noite, muitas vezes vai passar o dia e você não vai ter conseguido fazer, tá bom? Segunda coisa maravilhosa, criar um espaço pessoal, ter um cantinho na sua casa, um lugarzinho, um lugarzito, que você sinta que este é o seu lugar, que este é o seu ambiente. Pode ser no seu quarto, pode ser num cantinho do seu prédio, lá no térreo, pode ser a varanda, enfim, mas o importante é você criar esse lugarzinho só para você e ter alguns elementos que te tragam paz e alegria. Então, se você é do incenso, um incenso, se é do abajur de sal, se é dos prints na parede, enfim, da almofada, você vai encontrar alguns elementos que te deem alegria. E esse cantinho, gente, assim, é muito bom que ele seja
esteja sempre em ordem, esteja sempre organizado. Ainda que a casa esteja um grandíssimo caos, aquele seu cantinho deve ser organizado. Para mim, é esse aqui, ó, esse cantinho onde estou trabalhando agora. Então, assim, às vezes a casa está bagunçada, eu tenho uma criança de 3 anos e meio, é uma, sei lá, é uma loucura eu achar que eu vou ter uma casa organizada o tempo todo, isso não vou conseguir, mas esse meu cantinho, ele tá sempre em ordem. Então, quando eu levanto daqui, eu deixo tudo organizado. Quando eu sento aqui, tá tudo organizado. E esse é o meu lugarzinho de paz para eu conseguir criar, enfim, e colocar todos os meus projetos no mundo. Outra coisa muito importante que eu gostaria muito que vocês estabelecessem agora na primavera é encontrar um tempo para si. Então, pode ser acordando 10 minutinhos mais cedo para ter um momento só seu, ou às vezes nos intervalos do dia a dia, assim, entre uma reunião e outra, mas assim, estabelecer mesmo, colocar um horário na agenda bloqueado, quem usa calendário, enfim, já deixa assim, 15 minutinhos de manhã, 15 minutinhos à tarde, ou 10 ou 5, sei lá, para vocês conseguirem se reconectar com vocês mesmas. Então, nesse momento, tenta não fazer nada, tenta não entrar na rede social. Se quiser, sim, tipo, amo Instagram, preciso do meu momento, ver o que aconteceu no dia. Põe na agenda. Meia hora para o Instagram, vai ser depois do almoço? Beleza. Ou vai ser no final do dia? Beleza, mas limita, sabe? Limita um tempo certo para o Instagram. Porque senão acontece que em qualquer intervalo, a qualquer hora do dia, a gente acaba usando o Instagram como fuga, como lugar de, deixa eu ver aqui, e aí a gente poderia estar usando esse tempo para autoconexão e está usando esse tempo para distração. E a distração é uma das piores coisas que a gente pode ter na nossa rotina. É a distração que vai tirar o foco da onde a gente quer chegar. E aí, nesse meio tempo, a gente falou sobre isso no encontro do dia 12 também, que no momento em que estamos desconectadas de nós mesmas, é nessa hora que a gente começa a não achar a nossa vida boa, achar que a vida do outro é melhor, que aquela realidade ali é muito mais interessante, e aí a gente vai caindo num buraco, num precipício que assim não tem necessidade. Todo mundo tem problema, todo mundo tem coisas chatas para fazer no dia a dia, mas também tem muita coisa linda acontecendo na nossa rotina. Na aula passada eu falei sobre abrir um mamão papaya, quem estava aqui sabe que eu quase enlouqueci. Gente, olha o mamão papaya, quantas sementes tem aqui dentro. Cada semente do mamão não é um mamão, é um mamoeiro todo. A natureza é muito abundante. Só que se a gente está com o olhar no digital para olhar a grama do vizinho, a gente não está vendo todas as coisas maravilhosas que estão acontecendo na nossa vida o tempo todo, que estão ao nosso redor. A Ju falou que ela voltou de férias agora, né, Ju? Linda, que ela tem um filhinho pequeno, Pedro, que é a coisa mais linda do mundo. Inclusive, temos uma fã aqui, viu, Ju? Marina está apaixonada no seu filho. Já te contei isso hoje. Que o Pedro convidava ela a sentar. Então, imagina, no meio de uma viagem de férias, lá em Milão, coisa mais linda do mundo, estava lá na Itália, e ele falava: Mamãe, senta aqui, senta aqui. Aí sentava lá na calçadinha e ficava olhando o mundo por outro ângulo, né? A criança te entrega uma florzinha. Enfim, eu tô falando da criança, mas os gatinhos fazem isso, os cachorrinhos fazem isso. O tempo todo tem coisas lindas acontecendo na nossa vida. E se a gente tá o tempo todo olhando o celular, a gente vai ficar vendo Cadeiradas da Atena, no Pablo Marçal, não que não, né? Não sei se mereceu, se não mereceu, mas assim, a gente está vendo muita violência, a gente está vendo guerra, está vendo crise climática, e isso vai levando a gente para um estado de desespero. Assim, não que não devamos nos desesperar, mas calma, ainda não é o fim do mundo. Então a gente precisa encontrar esses lugares de conexão, de vida, de celebração, de coisas boas também que estão acontecendo, porque senão a gente enlouquece. Eu não sei se assim esse declínio da saúde mental, eu preciso ver estudos sobre isso, mas eu tenho uma impressão de que o declínio da saúde mental, com a ascensão das redes sociais, assim, tem um ponto de intersecção que não pode ser ignorado. O quanto a gente não tá com a cabeça cagada de tanto que tá demasiadamente nesse universo digital, sabe? Então, este convite de primavera é, aproveitando que o clima lá fora está melhorando, né? Agora vai dar uma modificada, que o sol vai nascer mais cedo, que as coisas estão acontecendo num outro clima,
Vamos para fora, vamos para a rua, vamos se encontrar, vamos fazer piquenique, vamos se ver, vamos convidar as pessoas a não usarem o celular. Gente, a gente pode hoje, nesse almoço, ficar meia hora sem celular? Vamos se olhar, se ver, se sentir, se escutar. Quanta coisa maravilhosa não acontece a partir desse lugar, de real, né, de verdadeira conexão. E a primavera, para mim, é o grande convite destes encontros maravilhosos de amor, tá bom? Então, que mais? Gente, me perdi aqui, eu fico viajando, né? Eu sou meio romântica, tá tendo um eclipse em peixes, gente, meu signo. Então, assim, hoje até eu pensei, será que devo fazer essa live? Será que devo fazer essa aula? Porque assim, a chance de eu ficar com a cabeça na lua, no eclipse, é imensa. Mas assim, se eu voltar, eu sou meio Dory, tá? Se eu perder, assim, vocês me chamam de volta. Mas agora a gente já está encerrando. Eu quero escutar de vocês, assim, se fez sentido essas práticas de primavera. Eu quis dar continuidade ao papo que a gente teve lá no primeiro encontro. Então, o primeiro encontro a gente falou sobre a influência da primavera na sua saúde, na sua vida, tá? Quem não viu, tá lá no YouTube. Quem não conseguir achar, me manda um direct, manda um oi aqui que eu envio para vocês o link direto. Então, a grande influência, tudo que acontece com a saúde, tosse, rarararará, tá no primeiro encontro. O encontro de hoje é para pensar como que a primavera, funcionando como sustentação, como a esteira rolante, pode nos ajudar a ter uma saúde melhor. Como? A partir dessas práticas de autocuidado que eu trouxe para vocês. Práticas matinais, práticas de cuidados com a pele e práticas também de alimentação. Lembra que a gente pode importar energia vital da natureza. É possível a gente pegar prana puro, prana, energia vital, e trazer para o nosso corpo através do que a gente vê, através do que a gente se alimenta, do que a gente fala, das músicas que a gente escuta. O tempo todo a gente pode ou limpar ou trazer coisas boas de energia vital, de prana bom mesmo para nossa saúde, ou a gente pode estar se intoxicando porque a gente quer. Porque tá vendo rede social, porque tá escutando música que não agrega, porque tá lendo coisa que não agrega, porque tá desconectado com uma realidade que também pode ser boa. Meio que tudo depende, assim, não estou negando, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu tomo muito cuidado com isso para não cair na falácia de um discurso negacionista. Não é isso que eu estou fazendo. O que eu estou falando é precisamos cuidar minimamente do nosso ambiente, da nossa saúde mental, porque senão vai adoecer. E gente fraca é massa de manobra para um sistema adoecido. Então precisamos nos cuidar até para a revolução, até para ir para o mundo, até para conseguir ter força e lutar contra tudo isso que está acontecendo, tá bom? Então, vamos usar todas as forças da natureza. Meio Xuxa contra o Baixo Astral, né? Vamos usar tudo isso a nosso favor, a favor da nossa saúde, para de fato a gente conseguir ter uma saúde boa e conseguir lutar as nossas batalhas do dia a dia, tá bom? O Rotina Real é esse amor da minha vida, é o lugar onde eu vejo mulheres chegando totalmente estressadas, doidas, malucas, com rotinas estafantes e melhorando muito a qualidade de vida. Ontem mesmo eu dividi o caso de uma cliente da Daphne. Ela permitiu que eu divulgasse, né? Então, ela saiu de uma roda da vida que estava tudo baixinho, 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 para um monte de 10, 10, 10, 10, 10. Ela até mandou esse áudio, eu amei. A Nina ficou escutando comigo enquanto eu editava o vídeo. É muito gostoso ver as vidas reais se transformando. E para mim é um presente enorme estar aqui com vocês. Eu sei que este horário de 8 da noite não é um horário tão atraente, mas é o horário que foi possível. E vocês que estão aqui comigo, presentes, eu fico muito feliz. Quem está vendo gravado também, se puder mandar depois a sua opinião, super importante para mim. E agradecer. Olha o que a Isa disse que ela está sentindo muito essa energia e o foco, inclusive a necessidade de fazer nossa última sessão. A gente vai ter esse momento, viu? Estou te esperando. Também me sinto pronta. E dizer para vocês todas que quem quiser, a gente ainda vai ter mais 2 encontros. O próximo encontro a gente vai falar sobre ampliação de criatividade e o momento propício de criação, de tirar projeto do papel, o quanto a primavera pode ajudar a gente a ser os passarinhos que saem dos ninhos e a gente tirar os projetos que estão na cabeça ou estão ainda no campo dos sonhos
A gente colocar no papel e colocar do papel para execução, né? Igual a Isa fez aqui. Quando ela chegou, a Clima Store era só um desejo do coração dela. E agora já existe, já é um projeto concreto que a gente pode ir com ler conteúdo, consumir produto, enfim, é muito maravilhoso. E este momento primaveril é o momento mais maravilhoso para a gente conseguir colocar também os nossos planos no mundo. Então, na quinta-feira a gente vai falar sobre isso, e no sábado, das 9 às 10, a gente vai falar sobre detox, de fato, detox do corpo, da mente e da casa, porque não bastasse tudo isso que a primavera é maravilhosa, ela ainda é mais maravilhosa porque ela permite que a gente faça a limpeza dos nossos ambientes físicos, dos corpos mais densos aos corpos mais sutis. Então, se vocês puderem estar comigo no ao vivo, é sempre muito melhor, porque tem essa interação maravilhosa, e a gente consegue, às vezes, aprofundar em alguma questão que esteja mais sensível para vocês. Tá bom, meus amores? Então, ó, honrando o tempo, pontualmente às 21 horas, eu agradeço demais a presença de cada uma de vocês. A Ju disse que aqui que o eclipse me inspirou mais ainda. Ai, obrigada, viu? Eu fiquei passando mal. Até pensei, será que cancelo? Mas eu não sou uma mulher de arregar, né? A gente está aqui no mundo para fazer as coisas diante dos desafios, né? E se não tivesse assim, eu tenho tanta confiança do quanto vocês são a minha rede que me ampara, que me inspira, que me carrega, que assim, se desse algum ruim, eu saberia que eu tô aqui entre as melhores. Então é por isso que vocês também me fortalecem em presença, viu, meus amores? Muito obrigada a todas que estiveram aqui. A gente se vê na quinta-feira, 8 da noite, das 8 às 9, para ser muito maravilhoso. Mi, obrigada, viu, de você ter vindo. Sempre maravilhoso. Marina, Isa, até minha Dinda tá aqui, Dinha! Beijo, gente. Boa noite.